Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. Olá, sejam bem-vindos. Hoje iniciamos uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Todos os candidatos foram convidados e vamos iniciar hoje com a candidata Fabiana Sanguiné. Iniciamos nossa série com a candidata do PSDU, Fabiana Sanguiné, para falar sobre as suas propostas de governo, se for eleita. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Amanda. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos assistem. Primeiro, gostaria de agradecer ao espaço, agradecer à Ubra TV pelo espaço e a oportunidade de estar aqui hoje defendendo as nossas propostas nessas eleições. Da mesma forma, nós agradecemos muito. E você aí de casa, se tem alguma dúvida, nos envia sua pergunta aqui para o WhatsApp 51 3029 8080, que a Fabiana vai responder tudinho aqui do nosso programa. Nós já voltamos em 30 segundos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e você já pode interagir através do nosso WhatsApp. Gostaria então de novamente agradecer a presença da nossa convidada de hoje, Fabiana Sanguiné, candidata ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Para iniciar nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais da nossa convidada. Quem é a Fabiana, qual a sua formação e a sua trajetória política? Então, João, eu trabalho desde os 18 anos, mais de 23 anos eu trabalho na área da saúde, passei pela rede privada, trabalho há 21 anos já no município de Porto Alegre, trabalho no Hospital Presidente Vargas, né, que é um hospital referência no atendimento materno-infantil na rede, no SUS, na cidade de Porto Alegre, para o estado também, né. E já faz um bom tempo, acredito que mais de 10 anos, que eu venho me envolvendo e me dedicando às questões referentes aos trabalhadores, né? Então, assim, a luta sindical, a luta popular, social, ao movimento de mulheres, né? Então, assim, pela reivindicação dos direitos das mulheres. E essa questão toda foi me levando cada vez mais para a questão da política representativa, né? Eu acho que no último período aí a questão da pandemia, a questão do desemprego, da fome, da miséria, a entrega da saúde pública, né? A gente veio sentir, eu trabalhei todo o período de pandemia, trabalhei lá no hospital e a gente veio sentindo como foi drástico esse último período para a população pobre, em especial para os trabalhadores desempregados, inclusive, né? São 77,5% da população que depende do SUS. E isso me motivou, né? A necessidade, a indignação por toda a situação me motivou a aceitar essa tarefa, né? Que é uma tarefa para nós, é uma tarefa colocada para nós, do PSTU, de um partido socialista, né? Nós estamos vindo nessa eleição com o Polo Socialista e Revolucionário e para nós é uma tarefa poder apresentar alternativa para os trabalhadores no processo eleitoral, que a gente sabe que é o campo da burguesia, que é o campo das cartas marcadas, dos grandes investimentos despejados nas eleições. A gente não pode se enganar.
né? A burguesia, a patronal, o sistema financeiro, eles despejam grandes recursos para comprar os seus candidatos. Nós somos o oposto disso, nós não aceitamos um centavo da patronal, nós temos, para nós, a questão do autofinanciamento, nós somos mantidos pelos próprios militantes, é uma questão de princípios. Então, para nós é uma tarefa poder apresentar, de fato, um projeto, um programa de identidade, de independência para os trabalhadores nesse processo eleitoral, mesmo sabendo que nós estamos no campo da burguesia. Mas também é um orgulho estar nesse lugar e poder falar para aqueles que são da minha classe. Perfeito. E, Fabiana, quais são as suas principais propostas para o governo? Nós entendemos que a situação de fome, de desemprego e de miséria no Brasil hoje é uma questão muito drástica, né? A própria ONU coloca que nós estamos em patamares da década de 90, tamanho retrocesso no que se refere à perda de direitos, à fome, a condições de vida da população. Para enfrentar a situação da fome, da miséria e do desemprego, nós temos um projeto, um plano emergencial, que passa, num primeiro momento, de forma imediata, pela expropriação das 10 maiores empresas que mais receberam recursos públicos do Estado e que seguem retirando direitos, atacando os trabalhadores e demitindo os trabalhadores, mesmo recebendo recursos públicos do Estado. Veja bem, o governo Leite, Eduardo Leite, nos 2 primeiros anos de governo, transferiu, e aí eu uso essa palavra, transferiu de recurso público que poderia estar sendo utilizado na saúde, na educação. Veja bem, a gente enfrentou a maior crise sanitária do último período na história do Brasil. Não é pouca coisa. Mas ele transferiu recurso, na média de 30 bilhões, para algumas empresas. A Van, Randon, Zafari, Gerdau, JBS, Vinícola do Galvão Bueno, entre outras, né? Então, essas empresas são empresas mantidas com recurso público, empresas que já tinham lucros astronômicos, né? Mantidas com recurso público, que seguem atacando os direitos dos trabalhadores. No momento de crise financeira e sanitária maior da nossa história, a gente entende que precisa expropriar essas empresas, discutir a propriedade dessas empresas, porque a gente entende que essas empresas são da população, são dos trabalhadores. Primeiro momento fazer isso, expropriação das grandes empresas que mais exploram e oprimem, retiram direito dos trabalhadores, recebem dinheiro público e demitem trabalhadores. E depois a revogação total das reformas da Previdência, a reforma trabalhista, do teto de gastos, que nos venderam com a ideia de que solucionaria o problema do desemprego no Brasil, mas se mostrou o contrário, né? Pós-reforma trabalhista, houve um crescimento de mais de 11% em precarização. Então, se nós formos... Hoje, os dados oficiais são 10 milhões de desempregados no Brasil. Mas se a gente for contar o trabalho precarizado, porque a reforma trabalhista ela vem legalizar uma série de ilegalidades que aconteciam antes, mas que agora estão legais dentro da reforma, né? Então, trabalhar sem direito. Trabalho precarizado, uberização, pejotização, a precarização do trabalho, né? Então, trabalhadores que trabalham sem direito a salário, inclusive, né? Porque parece piada, mas hoje virou um benefício, um privilégio receber salário, né? Nem isso está garantido, né? Então, trabalho precarizado, os desalentados que não procuram mais emprego, a informalidade e os desempregados são mais de 92 milhões de pessoas nessa situação. Então, é uma necessidade básica para resolver os problemas dos trabalhadores no Brasil, a revogação total e completa das reformas trabalhistas, da reforma da Previdência, do teto de gastos, que só retirou direitos e jogou na precarização, no desemprego e na miséria boa parte da população trabalhadora no Brasil. Então, nós entendemos que é uma questão essencial. Outra questão que é importante que a gente faça discussão e que nós defendemos no PSTU é diminuir a jornada de trabalho, a diminuição da jornada de trabalho para 30 horas semanais. Isso já está no projeto? Já está em todo o nosso programa, sem redução de salário. Isso é uma discussão que, inclusive, está sendo feita na Europa. Por quê? Porque a gente está entrando na indústria 4.0, altamente informatizada, altamente industrializada e qualificada. Se a gente não rever a jornada de trabalho no Brasil, não sobra vaga para as outras pessoas entrarem. Então, diminui a jornada de trabalho sem redução de salário, com o incentivo do Estado aos pequenos, porque a gente vê o Brasil dar milhões
de incentivos fiscais, de isenção de impostos aos grandes bilionários, como eu já citei antes as empresas que eu falei, que são empresas que já lucram milhões, mas não dar isenções aos pequenos agricultores, produtores da agricultura familiar, pequenos comerciantes, esses sim precisam de isenção, né? Em vez de estar perdoando dívida de grandes bilionários e grandes empresas que já lucram milhões, perdoar as dívidas dos trabalhadores que têm a sua luz cortada numa situação de miséria e desemprego. Perfeito, muito esclarecedor. Vamos à sua pergunta, João. Como profissional da área da saúde, de que forma você vê a atuação pública da saúde e no que poderia melhorar? Então, a pandemia ela vem demonstrando, foi extremamente importante a atuação do Sistema Único de Saúde, da saúde pública no país, nesse período de pandemia, né? A maior crise sanitária que o mundo já viu, em especial o Brasil, né? Então, se provou o quanto é importante ter uma saúde estatal, pública, gratuita, de qualidade, para que os trabalhadores, seus filhos e suas famílias possam acessar a saúde, né? Ter direito à saúde pública, que é um direito constitucional, né? Porém, a gente sabe que tem um projeto do Estado, a nível federal, estadual e municipal, que é de desmonte da saúde, né? Desmonte do Estado, de entrega do patrimônio público para a rede privada, para o mercado privado lucrar, né? E isso se dá na saúde também. Então, a gente vê, por exemplo, eu uso sempre o exemplo de Porto Alegre, que é onde eu trabalho e onde eu vivo e onde eu consigo os melhores dados, porque eu vivencio na prática todos os dias. Os postos de saúde em Porto Alegre, praticamente 100% deles estão privatizados. E essa privatização se aprofundou durante o período da pandemia, né? Mas a realidade da saúde de Porto Alegre é um reflexo do estado inteiro, talvez, ou do Brasil, né? Exatamente. O que a gente vive aqui é um projeto a nível nacional de entrega do patrimônio público, seja na saúde, seja na educação, na água e no esgoto, na infraestrutura, na energia elétrica, né? Existe um projeto do Estado de desmonte do Estado, né, para abrir esse mercado para os seus colaboradores empresários que injetam fortunas nas campanhas políticas e que depois injetam fortunas para se beneficiar aí do Estado, né? Nós somos contra a privatização e a terceirização da saúde. É importante que o Estado se responsabilize com uma necessidade básica da população. Saúde é um direito fundamental, né? A gente não pode permitir que os nossos filhos não tenham acesso a uma saúde pública gratuita e de qualidade. Não é segredo para ninguém que o governo Bolsonaro defendeu no último período, aí, em especial o setor militar, que apoia o governo Bolsonaro, de cobrar o SUS da população, de cobrar a educação pública da população, né? Então, assim, cobrar a mensalidade nas universidades, isso se dá na saúde também. Então, existe um risco muito grande que a gente perca direitos conquistados com grandes levantes dos trabalhadores na década de 80, que foi o que conquistou o SUS. O Sistema Único de Saúde é extremamente importante, é importante que o Estado mantenha a responsabilidade sobre o SUS. Agora, eu preciso dizer assim, nós somos contra a terceirização e a privatização, mas nós defendemos os trabalhadores terceirizados que estão lá na ponta e que, inclusive, foram responsáveis por atender a população agora na pandemia. Então, nós defendemos a incorporação imediata desses trabalhadores e, a partir disso, acabar com a terceirização, com a privatização, incorporando esses trabalhadores com todos os direitos que os estatutários têm, para que a gente possa abrir concurso público, ter investimento no SUS, investimento no Estado. Nenhum governo sequer aplica os 12%, que é responsabilidade do Estado em saúde pública, né? Então, isso é essencial para a população se apropriar do que é o SUS e defender o SUS. Dentro da pergunta que eu vou te fazer agora, creio que ela tenha sido já parcialmente respondida, mas vamos lá. Candidata, quais são os principais desafios para isso acontecer e como senadora poderia contribuir para a melhoria dos serviços públicos? A gente estava falando disso, né? Assim, esse projeto de entrega do patrimônio público, né? Assim, o setor privado vem abocanhando o setor do Estado, né? Então, assim, saúde, educação, infraestrutura, energia elétrica, né? Água e esgoto, enfim, eles vêm cada vez mais entrando nos setores que o Estado mantinha como serviço, prestação de serviço essencial. É importante dizer que, assim,
esses setores são setores fundamentais para a população, né? Inclusive, consta na Constituição Federal, assim, né? A população tem direito, metade da população no Brasil não tem acesso à água encanada, a água, esgoto, a tratamento básico da água, né? E o Estado agora abre mão da sua responsabilidade para privatizar esses setores, entregar para a iniciativa privada. E agora eu pergunto, qual é o objetivo da iniciativa privada se não é o lucro? Né? Como que a população vai ter acesso a um bem que é básico, que é essencial para a vida, né? Na mão de empresas que têm o objetivo de lucrar? Então, não é possível, né? A gente defende a estatização desses setores, com o controle das comunidades, dos trabalhadores, né? Da população que utiliza esse serviço. Nós defendemos que reestatizar as empresas que já foram entregues, inclusive, para a iniciativa privada. A gente tem a CE, um exemplo, né? A Corsã e o Banrisul agora estão na mira do Estado, que tem a ver com a dívida da União, né? Que a gente pode falar disso também, eu acho que é importante. Mas a CE é um exemplo, assim, né? As tarifas aumentaram absurdamente, a gente está pagando muito caro a luz e não se provou qualidades, melhorias de qualidade, né? Países da Europa, se eu não me engano, 315 cidades, né, que passam por Berlim e Paris, já reestatizaram empresas que foram entregues para a iniciativa privada para o tratamento de água e esgoto, né? É um retrocesso que a gente está vivendo de entrega do Estado no Brasil, que tem a ver com uma política da ultradireita, mas também já estava sendo feita pelos governos do PT. Né? Então, a gente precisa entender que estar aliado aos grandes empresários, estar aliado aos patrões, não vai garantir saída para a população, para a classe trabalhadora. Fabiana, você é de um partido de esquerda socialista que não tem tanta representatividade no Brasil. Como você vê isso e como o PSTU poderia fazer a diferença na vida diária do povo brasileiro? Então, assim... O PSTU, ele tem uma história muito importante no Brasil, assim, a nossa corrente política, ela vem já do período de luta contra a ditadura militar, depois de luta muito, muito intensa nesse levante todo da década de 80, levante dos trabalhadores, em especial dos operários do ABC Paulista, que derrubaram a ditadura militar. Ali a gente já atuava politicamente, através da nossa corrente política. Fizemos parte da formação do PT lá no início, na parte da redemocratização, no período de redemocratização do país, que o PT cumpriu um papel importante naquele período e depois foi se perdendo em função do financiamento, inclusive, né? Por isso que para nós é um princípio manter a independência de classe, manter o nosso autogestionamento, o nosso autofinanciamento, sem receber um centavo da patronal, porque isso diz muito do nosso programa. E a nossa inserção, o nosso peso, ele está na luta diária dos trabalhadores, da classe trabalhadora, né? Nós temos uma inserção importante nas lutas dos trabalhadores operários, da construção civil, no país inteiro, na saúde, na educação, no funcionalismo público, e isso para nós é de uma importância muito relevante, assim, né? Agora, sobre a questão do peso no processo eleitoral e nas instituições do Estado, né, no parlamento, é preciso dizer que a gente vive uns limites da democracia no país, né, os limites da democracia burguesa no nosso país, que não só a respeito da legislação eleitoral que vem nos restringindo cada vez mais, por exemplo, nós somos barrados de muitos debates, né? Eu não fui convidada para vários debates do Senado. A Rejane de Oliveira também, a Vera Lúcia, que é nossa candidata à presidência, também foi barrada, né? Teve um veículo de comunicação em São Paulo que fez um debate sobre racismo e não convidou a única mulher negra disputando as eleições, né? Então, assim, esses são os limites da democracia burguesa, né? E inclusive, nós estamos aqui para denunciar isso, né? A legislação eleitoral não obriga que os veículos de comunicação abram espaço para a gente, né? Eles convidam quem eles acham interessante convidar, né? Então, seria muito importante, e aí fica o agradecimento à TV Ubra por esse espaço, porque a população tem o direito de saber o que está sendo debatido, tem o direito de conhecer os projetos que estão sendo defendidos no processo eleitoral. Só que a gente não vê que isso aconteça de fato, o Estado não garante essa
democratização das informações, né? E isso tem um sentido, isso tem um porquê. Nós somos, por exemplo, a única candidatura que vai apontar que é importante a gente discutir a questão das propriedades, da propriedade do agronegócio, do latifúndio, dos grandes bilionários, das grandes empresas que recebem recursos do Estado. Então, não tem muito interesse que a população nos conheça, né? Então, a gente luta contra essa disputa de desiguais o tempo inteiro. Perfeito. E aproveitando também para comentar aqui que nós, do Papo Certo, nós enviamos o convite a todos os candidatos ao Senado. Alguns puderam aceitar e outros não. Então, fazer mais uma perguntinha antes do intervalo. Está bem, Fabiana? Claro. Você e seu partido criticam a privatização das empresas estatais. Quais as suas propostas para esses setores continuarem a ofertar, então, seus serviços com excelência para o povo brasileiro? Se houvesse interesse do Estado em investir, de fato, recurso nas estatais, né, em vez de transferir bilhões de recurso público para algumas empresas que são privadas, mas que recebem recurso público já lucrando milhões e atacando o direito dos trabalhadores, e investisse, de fato, na saúde, na educação, na água e no esgoto, no saneamento básico para a população, a situação das estatais seriam outras, né? Então, por exemplo, não existe justificativa para privatizar o Banrisul, por exemplo, que é um banco público que dá lucro para o Estado, a não ser abrir esse mercado para os grandes empresários do setor financeiro ganharem muito dinheiro com recurso público. Então, assim, não existe intenção nenhuma de quem governa, abraçado no grande empresariado, de atacar essas propriedades. O projeto do Estado tem sido constantemente sucatear as empresas públicas e entregar para o setor privado. E a gente precisa de muita mobilização dos trabalhadores, em especial da população pobre e carente, que utiliza esses serviços, que para nós é uma necessidade manter esses serviços, para não permitir essa entrega do Estado. Muito bem, muito obrigada. Nós faremos então um rápido intervalo e nós já voltamos com o Papo Certo. Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo, lembrando que de segunda a sexta, às 8 da noite, estaremos aqui ao vivo e contamos com a sua audiência. Você pode nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. Hoje estamos recebendo a candidata do PSTU ao Senado, Fabiana Sanguiné, para falar sobre suas propostas de governo. Fabiana, outra área muito importante e defasada é a segurança pública. Como você e o que propõe para melhoria nessa área? Nós defendemos centralmente a desmilitarização da Polícia Militar, né, da Brigada Militar. Nós defendemos uma polícia única, unificada, uma polícia civil unificada, que tenha como centralidade a defesa da vida da população e não da propriedade dos meios de produção, né? A propriedade dos ricos, né? Porque é isso que a gente acaba vendo, assim. A gente defende a desmilitarização para que os trabalhadores da polícia, da segurança pública tenham o direito de sindicalização, de organização, de posição política, de greve, né? Porque são trabalhadores, né? Mas também porque é necessário que a polícia esteja junto com as comunidades, junto com os conselhos populares, que é a nossa defesa, que as pessoas possam se organizar nas suas áreas de moradia, de trabalho, dentro das fábricas, dos hospitais, enfim, das comunidades, das associações de bairro, para discutir de fato política, né? Para discutir de fato os rumos do Estado que nós queremos, né? O direito a ter um futuro para os nossos filhos, né? Então, que
que as polícias estejam junto com as comunidades discutindo que tipo de segurança nós queremos, que tipo de política pública para a segurança nós queremos, porque não é possível continuar com a criminalização de quem mora nas periferias, em especial dos jovens negros que moram na periferia, porque ser preto, pobre, periférico não é crime. Mas a gente vê que a maior parte da população que morre nas mãos do Estado são de jovens negros, né? E, em especial, que tem a ver com esse assunto, discutir a questão da lei antidroga, que foi uma lei de 2006, da lei do governo Lula, que tem uma característica, um dos elementos da lei, que é a subjetividade da avaliação do porte de droga. Então, a gente sabe que a gente vive num país extremamente racista, tem uma história, né, de racismo que tem a ver com toda a nossa história do Brasil, com a nossa colonização, com anos de trabalho escravo, enfim, e que a gente precisa enfrentar esse problema. Então, o que quer dizer a lei antidroga? 1 grama de cocaína no morro, na mão de um jovem negro, é tráfico. Mas 500 quilos de cocaína no helicóptero do filho da juíza é para uso pessoal. E esse é um dos problemas, né, colocado, e veja bem, uma Lula do governo Lula de 2006, é um dos problemas fundamentais que levou ao encarceramento absurdo da juventude negra de 2006 para cá, né? Então não é verdade que no Brasil não se prende, não se pune. Se prende, se pune muito. Pobres, negros e periféricos. Não se prende o colarinho branco, o vizinho do Bolsonaro que tinha o maior carregamento de armas da história do Brasil. Esses a gente tem muita dificuldade em prender. Seguimos então com o nosso programa. Agora é a hora de respondermos então algumas perguntas que foram enviadas aqui pelo nosso WhatsApp. Como nós temos ainda mais uns 3 minutinhos e meio, vou ler a pergunta do nosso telespectador e o João depois vai fazer a pergunta final, ok? Claro. O Roberto Gonçalves de Porto Alegre pergunta: se numa eventual vitória do Lula para presidente, o PSTU irá apoiar? Então, primeiro dizer assim, nós somos aqueles que nós lutamos muito durante esses 4 anos pelo Fora Bolsonaro, né? Inclusive, antes da eleição, nós fomos centralmente... construímos o Ele Não, todo o movimento de mulheres que questionou a eleição do Bolsonaro, enfim, então nós somos aqueles que sempre lutou muito nas ruas, defendemos uma aliança nas ruas com todos os setores que quisessem derrubar Bolsonaro pela luta dos trabalhadores, né? Bom, nós estamos na eleição. Nós acreditamos que a tarefa número 1 dos trabalhadores é derrotar Bolsonaro por todo o projeto ditatorial e autoritário e todos os crimes que Bolsonaro cometeu, por representar por defender o Ustra como grande herói nacional, por representar todo o setor mais conservador e militar, que inclusive defendeu a ditadura militar, que faz toda uma rediscussão da história do que foi a ditadura militar. Nós somos aqueles que defendem a queda de Bolsonaro, mas nós nunca estaremos aliados a nenhum governo que defenda os patrões, que estejam abraçados dos patrões. Nós não acreditamos que Lula e Alckmin seja a saída para os trabalhadores, porque essa experiência a gente já teve no Brasil. A gente sabe o que é um governo que defende os patrões, o grande empresariado e o setor financeiro, né? A gente sabe o que levou para os trabalhadores. Levou a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, o teto de gastos, retirada de direitos, que já vinha, inclusive, desde o governo Lula. Fabiana, e para finalizar, por que votar na Fabiana Sanguiné? Porque nós precisamos fortalecer o polo dos trabalhadores, nós precisamos fortalecer o polo daqueles que lutam pela independência da classe trabalhadora, nós precisamos fortalecer o polo daqueles que lutam pelos direitos das mulheres trabalhadoras, porque nós sabemos que a saída não será apresentada por Alckmin. Pelo contrário, nós sabemos que a nossa saída é uma saída de mobilização, de organização e de luta que vai além das urnas. É importante procurar o nosso projeto, as nossas defesas, procurem o PSTU, as páginas do PSTU e vote Vera Lúcia para a presidência, Rejane de Oliveira para o governo do estado, Fabiana Sanguiné 160 para o Senado Federal.
Eu quero agradecer, então, à candidata Fabiana pelos esclarecimentos e também agradecer por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o espaço. Muito obrigada. Obrigado pela sua audiência. Lembrando que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. Nós voltamos amanhã para mais um Papo Certo com a candidata do PP, comandante Nádia. E se você tem alguma pergunta sobre esse tema, pode nos mandar pelo WhatsApp 51 3029 8080. Até lá!